Graças a Deus pela vida, que hoje nós temos em Cristo, que nos conduz sempre em perfeita vitória. Estamos sempre em triunfo. A palavra da graça, que é viva, é edificante para o nosso coração, nos transformou e nos trouxe vida, que estávamos mortos. Hoje nós temos vida em Cristo, pois Ele transformou a nossa mente para que possamos crer somente em Cristo e mais nada, porque tudo que Ele fez antes da cruz foi perfeito, para que hoje, depois da cruz, estivéssemos aqui, reinando em vida, em perfeita vitória, não consultando carne nem sangue, mas sim o Espírito Santo que em nós, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os poderes, a potestade desse mundo que está, tanto no mundo secular quanto no mundo evangélico. Eu creio que nesta manhã estaremos, e já definitivamente, com a paz de Cristo no nosso coração, graças a Deus. Então, meu amado irmão, nesta manhã linda e maravilhosa de terça-feira, estamos aqui em virtude para trazer a palavra do Pai, em espírito e em verdade. Então, os evangélicos, eles acham, que são maiores do que todos. Por quê? Todos nós sabemos que eles, há décadas atrás, sempre falaram dos espíritas e dos católicos e das demais religiões que não são iguais às dele. Por quê? Quando Jesus veio e fez todas as obras por todos que lá estavam, ele tirou a lei de Moisés e trouxe a graça. Então a graça, ela nos une a ser perfeito diante do Pai, mas em espírito e em verdade. Porque depois da cruz, a ninguém conhecemos segundo a carne. Por quê? Aqui somos um espírito para abraçar a todos e amar a todos, não separar o povo de Deus. Temos que juntar ele. Então, os evangélicos se acham perseguidos, por aqueles que pregam a graça. Porque aqueles que pregam a graça foi revelada para eles. Para nós, no caso, Por quê? Eu não dependo de um pastor nem de um padre. Porque o meu pastor é o Cristo. Ele ressuscitou e fez de mim a igreja dele, onde é que eu estou sentado e falo dele, para que você entenda que ele é o Senhor, ele é o provedor, ele é o teu amor. Não existe nada que possam fazer, para que você mude, porque Deus já mudou você. A palavra é que muda, não é o sangue que você passa aí, que na igreja que passa sangue, e você vai mudar, não. Você já mudou pela palavra. Então aqui eu não consulto um pastor e nem um padre, a não ser o meu Cristo que está dentro de mim. Por isso ele fez de mim a igreja e de você também a igreja dele, onde ele fala dentro do nosso coração. Então aqui ele deixou escrito, Deuteronômio, livro da lei, já profetizando até a cruz. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daqueles povos. Esse povo é o povo judeu, o povo de Israel. Não fala conosco, mas só que nós aqui entendemos o Espírito Santo em nós, que já está dentro de nós. Então, passamos pelo filtro do apóstolo Paulo, que se você não entender as 14 cartas que Deus deu para o apóstolo Paulo, para que viesse pregar às igrejas, hoje nós temos que pregar para as igrejas, para a Assembleia de Deus, para a Universal, para todas, para a Batista, porque não entenderam a graça e querem, se fazer vítima do evangelho que nós pregamos. Então aqui você vai ler Marcos capítulo 4, 10 ao 20, você vai ver que no 20, nós somos aqui uma terra boa, onde aqui ele frutifica 30, 60, 100 por um dentro do meu coração, porque minha terra é boa. Então ele me separou para não misturar com esse povo que está, porque são um povo que estão desviados da graça de Deus. Eu encontrei um irmão que disse assim, o senhor é de qual igreja? A igreja de Cristo. Eu mesmo sou a igreja. Mas como assim? Ele fez de nós a igreja. Você vai ler lá em Efésios capítulo 5, 26 a 27, você hoje é a igreja, consagrada, de ficar, não precisa de mais nada. Mas como assim? Aí ele falou assim, então o senhor é um desigrejado. Eu falei assim, não, por quê? Ele falou, sim senhor, é o segundo que eu encontro que fala isso tudo que você está falando para mim aqui agora. Aí comecei a discorrer a palavra, sem ler a Bíblia. Ele começou a falar assim, mas o senhor sabe muita coisa, mas como é que o senhor aprendeu isso? Eu falei, através do Espírito Santo que me ensina, a cada dia, a cada hora, a cada momento. Interessante, Porque as pessoas dizem que quando a gente sai da igreja, a gente são desviados. Não, você saiu da arapuca, do açalpão do pastor, ali ele faz de você
né, um escravo dele, como fala Gálatas 4:21. Eu expliquei para ele que ali ele é um escravo do pastor, ele não é livre, porque Isaac é da livre. Então, você mencionando isso tudo, as pessoas ficam dizendo que você é desigrejado, você não é de Cristo, porque você não está dentro da igreja. Só que a igreja somos nós hoje. Na nossa casa, na rua onde nós estivermos, somos a igreja, porque está dentro de nós. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas, eu falei para ele. Atos, capítulo 17:24 e Atos 7:48. Ele falou assim, é verdade, ele leu, é verdade. Então, tudo isso aí é um engano. Então, aqui ele falou, quando entrar na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daqueles povos, povo judeu, povo de Israel. 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro. Porque o que está nas igrejas hoje aí é feitiçaria, são agoureiro, são prognosticador. Eles querem adivinhar as coisas e dizer para as pessoas que um anjo passou aqui e falou com o pastor para dar recado a você. Só que o anjo fala com você, Deus fala com você, não tem mais anjo hoje. Hoje é o Espírito Santo que fala com você. Os anjos foram até a cruz, deixava recado. Só que eles trouxeram para cá e colocou na igreja. Como você não lê a Bíblia, você não entendeu e não entende a graça e o amor dentro de você. 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Por quê? Tem religião que consulta os mortos, né? Que são esse pessoal que que são videntes, que são médios, né? Então, essas pessoas que estão no corpo de carne, que a carne ela é mística, ela quer saber do futuro e do passado dela. Então, procura cartomante, procura um pastor, procura alguém que vai lhe mostrar uma mentira, que não é verdade. 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, todos que praticam feitiçaria, né, que quer adivinhar e falar com os mortos através de outra pessoa, né, são agoureiros, são feiticeiros, são prognosticador, né? Então, essas pessoas são mágicas, elas consultam alguma coisa para saber da vida dela. Não é o meu caso, eu estou fora disso aqui, você vai ver no final que ele vai falar. 12. Por todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por esta abominação o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. 13. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. 14. Porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores, eles ouviam isso lá, e os adivinhadores, porém a ti o Senhor, a mim, o que ele fez comigo? Teu Deus não permitiu tal coisa. Então ele não permite que eu vá procurar essas coisas. Um culto de feitiçaria, né? Uma vigília, um culto de libertação, uma campanha. Essas coisas tá fora da graça de Deus, porque é um homem que conduz uma pessoa a fazer essas coisas. E as pessoas fazem porque elas querem mudar de vida. Acontece que Deus já mudou a vida dela, só que ela não percebeu e não entendeu. Então a gente não tem que procurar agoureiros, feiticeiros, né, adivinhador, essas coisas, prognosticador, né? Então essas coisas não devem procurar essas coisas. Por quê? Quando Paulo passou lá em Atenas, né, Atos 17:23, ali Paulo falou, Deus que vocês estão pregando aí é aqueles que eu prego aqui. É um Deus de objeto que eles pregavam. Então eles usavam objeto para quê? Para que pessoas pagassem por aquilo que levassem para casa, como hoje eles fazem. Então, eles tentaram matar o apóstolo Paulo, né? Como você vai ler isso lá em Atos 23, do 12 em diante, Atos capítulo 23, do versículo 12 em diante. Ali eles tentaram matar o apóstolo Paulo porque Deus deu a graça para ele, para explicar para as igrejas da época de lá, né, para mudar o perfil da igreja, não é? Que não era pelas vestes, não era pelas coisas que eles faziam, votos, campanhas, essas coisas assim. Hoje, debaixo da graça, você não tem que fazer essas coisas, porque isso tudo acabou. Porque sempre eu falo, quando você vai ler Lucas 6,16, ali ficou Moisés, ali ficou a lei. Então a lei e os pecados, Moisés, tudo ficou na cruz, não passou para cá. Quando você vai ler Mateus capítulo 11, 12 em diante, a lei perdurou até João. João foi o último profeta da lei. Então a graça hoje nos dá esse entendimento, para que a nossa mente fosse aberta e entendesse que tudo já aconteceu na cruz. Da cruz para cá, o amor tem que prevalecer em todos
e para com todos. Então aqui, em Gálatas capítulo 5, capítulo 5, 19 e 20, você vai ver, ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão de facções. Então, idolatria e feitiçaria é uma obra da carne, mas nem assim Deus te deixa fora do reino de Deus, porque Ele te colocou no reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é amor, é perdão e a paz dentro do coração. Então, você tem o reino de Deus em você, onde aqui Ele te explica toda a palavra da graça, do amor e do perdão. Então, lá em Mateus 23, né, você vai ver, Mateus 23, em diante, você vai ler que lá já dizia o Senhor, né, que eles não deixavam entrar o povo de Deus, porque o Deus estava chegando já lá para aqueles que lá estavam. E os fariseus e os saduceus, aqueles que haviam lá antes da cruz, não deixavam que eles passassem para entender. É como hoje, quando Paulo vem pregando a graça, né, que Deus deu para ele 14 epístolas, né, de Romanos a Hebreus, Paulo vem pregando às igrejas para ensinar, para que elas saiam da mão do homem e entre no reino de Deus, onde você tem acesso a Deus. Por isso que ele escreveu em Hebreus 10, 20, você tem acesso a Deus hoje, não a um padre, não a um pastor, não a um feiticeiro, né? Ou um prognosticador, um agoureiro. Então essas pessoas que estão fazendo essas coisas são tudo agoureiro, são feiticeiros. Mas só que você não entendendo a graça, você participa disso. Então você vai ver que aqui em Gálatas 5, 18 ao 22, feitiçaria é uma obra da carne. Então, se você está em carne, você vai praticar essas coisas. Só que a minha carne ele matou. Mas como ele matou a minha carne? Romanos capítulo 6, 3 e 4. O meu velho homem ficou na cruz para que hoje eu fosse nova criatura. E aqui entendesse esse amor de Deus no meu coração, que também está no seu. Espero que você entenda e receba esse amor, esse perdão no teu coração. Eu hoje posso compreender que tudo mudou para mim. Foi o evangelho de verdade revelado em mim. Um mar tão agitado que não me deixava ver que o Cristo habitava e habita dentro do meu ser. Eu senti uma luz de Deus brilhar dentro de mim. Eu morri para o mundo para ser mais feliz. A minha casa está plantada sobre a rocha, foi assim que Deus falou. Hoje não tem mais pranto, não tem mais dor. Agora eu vivo novo céu, nova terra com o Senhor. Um profeta dedicado em graça e amor. Ele veio e perdoou todo aquele que crê. Agora ele vive dentro de mim e dentro de você. Então você, espírita, católico, cristão, qualquer religião, eu aqui sempre falo, Gálatas 3,9, quando Paulo fala que os da fé são abençoados, ele não colocou ali espírita, evangélico, não, cristão. Os da fé são os da fé, pode ser o católico, todo aquele que crê está abençoado pelo Pai. Então não existe inferno, não existe Hades, não existe você queimar no fogo do inferno. Por quê? Isso foi antes da cruz. Depois da cruz você passa da morte para a vida. Você já morreu para o mundo e vive para Deus. Então você entendendo isso, você vai ler Eclesiastes todinho, que você vai entender que o Hades, né, inferno, sepultura, tudo é uma coisa só. Já aconteceu. Quando o pastor diz que você vai queimar no Hades, o ímpio, né? Se você crê que você é de Deus, acabou, não existe isso, abençoado. O ladrão na cruz é uma prova que ele entendeu e ficou ali, que Deus o chamou para o paraíso. Então ali é uma prova que ele voltou para Cristo, porque é dentro de nós. Então não devemos julgar ninguém segundo a carne, porque nós somos um espírito aqui já colocado por Deus para entender a mensagem do Espírito da verdade no nosso coração. Amém e graças a Deus.